Hoje é o tempo da preparação. Mediante confissão de pecados e arrependimento sincero e genuíno, devemos preparar o solo do coração para receber a chuva serôdia. A chuva serôdia preparará o povo de Deus para dar a última advertência ao mundo. Forças estão se arregimentando contra a verdade. Em breve, o domingo será estabelecido por lei e as pessoas serão obrigadas a parar de trabalhar nesse dia. Ao longo do tempo, o domingo foi consagrado por católicos e protestantes como dia sagrado para as atividades religiosas. Hoje, a guarda do domingo tem sido apresentado ao mundo como uma das soluções para os problemas sociais e climáticos do mundo. Domingo da família, Domingo do clima são termos usados para promover a sua aceitação no mundo. Quando isto acontecer, uma lei dominical, haverá uma grande controvérsia a nível mundial. Religião será o tópico dominante. A imposição do domingo, a marca da besta, fará com que o povo que guarda os mandamentos de Deus denunciem com grande poder em toda a terra os pecados de Babilônia. Por toda parte, servos de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, sairão e darão ao mundo a última mensagem de advertência. João, o escritor do Apocalipse, viu este movimento. Ele escreveu: "Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome." Os habitantes da terra terão que decidir entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, entre a religião do céu e a religião dos homens, entre o selo de Deus e a marca da besta. Satanás operará por meio da besta, do falso profeta e de espíritos diabólicos para tentar conter o avanço da pregação da verdade. O povo de Deus, que se encontra em Babilônia, será chamado a sair. Escreveu o profeta: "Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou." Para tentar conter o avanço da pregação da verdade, prisão, multas e perseguições serão aplicadas, mas não serão suficientes. Então, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: "Cristo veio! Cristo veio!" O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade.
É este o poderoso engano quase invencível. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atos 8, verso 10. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. Sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e de sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus, sem mistura, será derramada. E, demais, não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo de sua segunda vinda. Disse ele: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versos 24 a 27. Não há possibilidade de ser imitada esta vinda. Será conhecida universalmente, testemunhada pelo mundo inteiro. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a ceder à evidência de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia só? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Este será um tempo terrível para o povo de Deus, quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e fétidos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos, mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. Esquecer-se-á o Senhor de seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se ele de seu fiel Noé quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló quando desceu fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se de Elias quando o juramento de Jezabel o ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se de Jeremias no escuro e horrendo fosso de sua prisão? Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente? Ou de Daniel na cova dos leões? Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O Senhor dos Exércitos disse: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho.
Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali, e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Os juízos de Deus cairão sobre os que procuram oprimir e destruir seu povo. Sua grande longanimidade para com os ímpios torna audazes os homens na transgressão, mas seu castigo, embora muito retardado, não é menos certo e terrível. Disse o profeta Isaías: o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeon para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu estranho ato. Para o nosso misericordioso Deus, o infligir castigo é ato estranho. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. O Senhor é misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Todavia, ao culpado não tem por inocente. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Reivindicará com terríveis manifestações a dignidade de sua lei espezinhada. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e sua imagem, e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Condenando os governantes da terra ao povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. De modo semelhante, declarou Cristo serem os judeus de seu tempo culpados de todo o sangue dos homens santos que havia sido derramado desde os dias de Abel, pois possuíam o mesmo espírito e estavam procurando fazer a mesma obra daqueles assassinos dos profetas. Na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasassem os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. E a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou entre os filhos dos homens. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Como geme o gado. As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Jeová. Muitos serão os cadáveres. Em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia.
O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa de sua culpa. Mas, no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Naquele dia, multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas, conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará, e no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, os que o temem, contudo, se alegrarão no Senhor e exultarão no Deus de sua salvação. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos olhos humanos parecerá, todavia, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com seu sangue, assim como fizeram os mártires antes deles. Eles mesmos começam a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia. Dia e noite clamam a Deus, rogando o livramento. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Mas este será o tema do nosso próximo vídeo, o livramento do povo de Deus.